Normalmente eu faço assim, né? Algumas coisas não, tá? Algumas coisas que Deus coloca no meu coração que eu ministro na reunião lá na minha casa, às vezes eu não ministro aqui. E algumas coisas que eu ministro aqui, às vezes eu não ministro lá. Mas essa daí eu senti que era para todos os públicos, né? Então a gente vai no Salmo 51. Bom. Desculpa, Nilson, você já ouviu isso? Não, eu posso. Sim, eu já tô ouvindo isso há 2 semanas, então tá de boa. Sempre é bom. E aí, tudo bom, querido? Então, Salmo 51. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Normalmente, como eu costumo fazer aqui, a gente vai todo salmo, depois eu volto e vou comentando. Eu vou comentando ao longo do caminho, tá bom? Então, para contexto, os que estão sentados nessa mesa, eu acho que eu não precisaria fazer isso não, mas como está sendo gravado e eu sei que alguns de vocês, ou muitos de vocês, compartilham isso com família, então pode ter alguém que não entenda do que se trata. Então, por causa desse, eu vou explicar, vou contextualizar. Davi, ele era o rei de Israel, né, ungido após o fracasso do reinado de Saul. É chamado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel fala que Deus tomou o reinado de Saul e ia passar outro homem, ele fala assim, Deus fala a Samuel aqui, ia passar o reino a alguém melhor do que ele. Melhor por quê? Nos méritos de Davi? Não, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, alguém que tinha um relacionamento verdadeiro com Deus e que entendia a dinâmica desse relacionamento. E aí, o reino é passado a Davi, ele foi, na verdade, ordenado no particular da sua casa, né, diante dos seus irmãos e do seu pai, e depois isso é confirmado publicamente. Mas Davi era um homem, era um guerreiro, um líder de governo, um guia espiritual para o povo. Ele não era o guia religioso, que o guia religioso era o sacerdote, né? Mas ele tinha essas incumbências. Um belo dia, ele estava na varanda da casa dele, durante o período de guerra, Israel estava em guerra e Davi estava afastado do campo de batalha. E ele passeava pelo seu palácio quando ele viu Batseba, a mulher de Urias. Urias era um dos grandes guerreiros de Israel, né? Tinha grupos especiais de soldados dentro do exército de Israel e Urias era um desses soldados especiais que se destacava pela sua habilidade, sua liderança, sua coragem, sua destreza. E Batseba era muito bonita. Davi cobiçou Batseba. Eu até falei ontem lá em casa, ele usou assédio moral inicialmente, porque ele usou do poder dele como rei para conseguir o que ele queria. Isso. Aí ele adulterou, depois ele acobertou, ou tentou acobertar, e depois ele assassinou. Então uma sequência de pecados, um gerando o outro, um gerando o outro, gerando o outro, né? Assédio moral nós, no cotidiano da nossa organização, Força Aérea Brasileira, e em todos os lugares, qualquer empresa, pública ou privada, a gente está muito sujeito a isso. O que é assédio moral? É quando alguém usa do seu cargo, da sua influência, para conseguir o que quer, digamos assim, ilicitamente, ou pervertendo uma lei moral ou um princípio ético, ou mesmo uma lei tipificada, né? um direito legalmente constituído. Inclusive, tem um canal no YouTube chamado 2 Dedos de Teologia, que é de um jovem chamado Iago Martins. A gente conhece ele, né? O cearense. A gente chamou ele quando ele não tinha 2 Dedos de Teologia, ele tinha um projeto chamado Cantando as Escrituras, que era voltada para a parte de adoração. E a gente chamou ele para ir lá em Pirassununga. Ele esteve lá com a gente na igreja durante um tempo. É um cara muito firme.
E ele gravou recentemente, inclusive, um vídeo expondo uma série de, vou chamar de distúrbios morais, ou desvios éticos, ou quebra de integridade, dentro da igreja americana, onde ele mostrou casos de abuso e casos de encobrimento de abuso dentro da igreja. E algumas pessoas escandalizadas, né? Eu acho que eu até postei esse vídeo no grupo, né? Para que vocês conhecessem o caso, né? Para que não fossem pegos de surpresa. Mas o que eu coloquei no grupo é o seguinte, olha, é triste, né? A gente fica consternado, mas não é nada muito diferente do que a gente vê na realidade cotidiana nossa, né? Onde você tem líderes que se arvoram do cargo de liderança para se aproveitar do seu rebanho. E quando eu falo se aproveitar, no caso, a maioria dos casos ali relatados pelo Iago eram de natureza sexual. Mas isso não acontece só em natureza sexual, não. Qualquer tipo de abuso onde você usa da tua posição eclesiástica para tomar indevidamente aquilo que não deveria, é um caso de assédio moral. Porque o membro da igreja, ele se constrange diante de alguém que tem um cargo de liderança até para dizer um não, né? E às vezes até tenta justificar, não, mas é ungido do Senhor. É ungido do Senhor, não toqueis no ungido do Senhor, né? Então, Davi usou isso. Por que eu me aprofundei um pouquinho mais falando isso, pessoal? Porque eu quero que vocês enxerguem que a gente está sujeito a isso, tá? A gente está sujeito a isso. Por isso até a gente teve uma discussão não. A gente teve uma conversa no sábado, depois do culto lá na igreja do Marcelo, onde na mesa surgiu essa questão, né? De que existem pastores que são pastores, mas não são ordenados. E existem ordenados que não são pastores. Pastoreio é um dom, um chamado e um serviço. Ele não é um cargo hierárquico. Pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. E aquilo, quando é usado como preceito de hierarquia, já começa a ficar desconfiado que tem alguma coisa errada. O pastor, ele é mais um dentro do rebanho, cujo supremo pastor é Cristo. Ele não é melhor e nem é pior do que nenhum dos irmãos. Eu ia falar que ele não é melhor nem é pior. É todo mundo pior. Dá uma de um mês aqui, né? Então, todo mundo é ruim, inclusive ele. Porque todos somos pecadores. Né? Nós carecemos o quê? Da graça e misericórdia de Deus. Só que ele foi chamado com um propósito específico dentro do dom para pastorear. Tem pastores que são líderes. Tem pastores que não são líderes. Porque há uma distinção entre pastorear, entre ensinar, entre liderar. Coincidentemente, alguns pastores se arvoram de liderança. Mas não precisa ser assim. Às vezes você tem alguém liderando, você tem alguém pastoreando, você tem alguém ensinando. Isso não é obrigado. A gente, como instituição, estamos impondo isso. O pastor, ele tem que ensinar, ele tem que liderar e ele tem que pastorear. Ele tem que ser o bispo, tem que ser o presbítero e tem que ser o pastor ao mesmo tempo. Isso, biblicamente, não tem essa necessidade. Mas por quê? Porque a gente enxerga pastoreio como grau hierárquico, né? E engraçado, né? Eu sou militar, vocês são militares. Mas eu frequentei muitas igrejas que não tinham militares, eu era o único, vamos dizer assim, militar, e eu percebia que eu entendia isso melhor do que os não militares. Eu falei, pô, devia ser o contrário, né? Eu que devia estar apegado a questões de hierarquia, mas não. Por quê? Porque o entendimento da palavra que nos liberta desse tipo de questão, que nos faz compreender que cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Tá, fecha parênteses, que não tem muito a ver com o Salmo 51, mas Davi assediou moralmente, depois ele adulterou, encobriu ou tentou encobrir e depois assassinou. E aí o profeta Natan vem até ele e usa de uma parábola, né? Falando, olha, tinha um homem rico, ele tinha como servo um homem pobre, veio alguém visitar um homem rico, ele pegou a ovelha do homem pobre, matou para servir o homem rico. Aí Davi fica indignado, mas quem é esse daí? Né? Esse que eu vou lançar na prisão, esse cara merece ser condenado. E aí Natan fala, você é esse homem. Você é esse homem. Aí faço um outro parênteses aqui, né? A gente é muito
severo e criterioso para julgar os outros. Rápido, né, em acusar. Mas a gente às vezes não analisa que a gente está no mesmo patamar, às vezes fazendo a mesma coisa. Mas conosco, nós somos condescendentes. Não, mas eu fiz, mas tinha um motivo, né? Não, mas é porque... Tem um não, mas é porque na frase é porque tem uma coisa estranha, né? Poxa, e ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um cristão maduro é assumir responsabilidades pelos seus erros, né? E Davi não fez isso. E aí, depois que ele foi confrontado, ele compôs esse salmo. Então é um salmo de penitência. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Por essa capacidade dele de errar, e errar gravemente. Eu falei aqui 4 pecados, 4 muito graves. Um deles, homicídio. E mesmo assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala que no final dos tempos ele ia restaurar a tenda caída de Davi. Ou seja, né, o relacionamento íntimo que Davi tinha com ele e que Deus tinha com Davi é um exemplo para nós como igreja hoje. E aí ele começa o seu salmo, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Ou seja, Davi não está falando assim, olha, porque eu sou um homem que te serve, porque eu faço a obra, porque eu preparei e vou edificar o templo, porque... Ele não tem esse argumento. Olha o que eu tenho de bom, Deus, lembra-se de mim que eu tenho de bom, e aí o Senhor apaga as minhas transgressões. Não, por causa daquilo que o Senhor é. Porque meus irmãos, o que eu e você temos a apresentar a Deus que pode fazer Deus se inclinar com maior bondade, maior amor em favor da nossa causa? Nós não temos nada em nós mesmos que tenha valor nenhum. A essência do amor de Deus é que olha para nós pecadores, e aí quando você peca, meu irmão, quando você pensa que você caiu, quando você pensa que, caramba, eu não tenho coragem de me dirigir a Deus em oração. Quem já passou por isso? Eu já passei. Tipo assim, eu pequei, eu não tenho coragem nem de orar. Sabe quando você fala assim, caramba, eu não sou digno para orar. Eu não sou digno de falar com Deus. Lembre-se que não é pelo que você fez ou o que você é pelo que Ele é. É isso que Davi está começando a falar. Olha, pelo que Ele é, não pelo que eu sou. Porque o que eu sou, irmão, não presta. Mas o que Ele é e o que Ele tem a oferecer, isso é grandioso. Aí, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me no meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Então, cara, a primeira coisa é reconhecer quem Ele é. E depois de reconhecer quem você é. Então, Davi ele faz esse contraste. Ele fala, pô, Deus é bom. Deus é amor. Deus é perfeito. Deus é justo. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu sou dependente de Deus. Eu preciso dEle. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu perdão. Quem sou eu diante daquilo que você é e daquilo que o Senhor pode fazer por mim? E aí a gente cai na dependência do Senhor, sabendo que Ele é bom, justo, perfeito, e Ele entende, meus irmãos. Não é que Ele aceita. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, em outras versões vai falar que Ele odeia o pecado. Ele não fica feliz em ver você pecando. Mas Ele é longânimo. Ele é misericordioso. Ele é pronto a perdoar. Ele é tardio em irar-se. Toda vez que o sol nasce sobre a sua cabeça, você pecou, está com aquele sentimento, cara, não sou digno nem de me dirigir em oração a Deus. Você acordou no dia seguinte, tenha certeza que Deus exerceu misericórdia para com você. Cada vez que o sol brilhou sobre a sua cabeça, caramba, Deus me ama. Deus me deu mais uma chance de me reconciliar com Ele. Deus me deu mais uma oportunidade de ter um relacionamento com Ele. E é assim, irmãos. E aí, como eu peco todo dia, então todo dia eu acordo com esse sentimento. Né? Não tem ninguém aqui, irmãos, que não peque. Não vai passar um dia sem pecar. Às vezes não passa uma hora sem pecar, quanto mais um dia. Porque se a medida de pecado é intencional e não por ação, ou seja, aquilo que está aqui, muitas vezes você está
pecando cotidianamente e não está se apercebendo que a tua natureza caída está falando mais alta do que a tua natureza espiritual, gerada em você pelo Espírito Santo. E aí ele continua, né? Meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Aí Davi fala assim, olha, meu pecado é contra o teu padrão, é contra o Senhor, é contra a tua santidade. Qual é a referência que a gente tem para dizer o que é bom ou ruim no mundo, irmãos? Ah, mas fulano é muito bonzinho, né? Eu já de vez em quando ouço, né? Mas fulano é muito bom, só falta Jesus. Porque só falta Jesus? Então falta tudo, cara. Só falta Jesus e Jesus é tudo. Não tem ninguém bom, né? Então ele está falando assim, olha, o padrão de referência para a gente dizer isso é bom, isso não é, isso é ético, isso não é, isso é correto, não é, isso é justo, é Deus. Ele é o fiel da balança, né? Sabe o que é fiel da balança? Aquela balança antiga de prato, né? Tem aquela linhazinha no meio ali, a agulha quando ela está à esquerda à direita, daquela linhazinha, aquela linhazinha é o fiel. Ou seja, ela é referência. Deus é essa referência. A gente julga o que é bom e o que não é pelo caráter de Deus. Ah, mas eu não conheço o caráter de Deus. Mas você não tem Bíblia? Deus se revela pela natureza, Deus se revela através de Cristo, Deus se revela através da sua palavra. E você vai conhecendo a dimensão do caráter de Deus. E aí você sabe, o que Deus pensa em relação ao relacionamento com um não cristão? Está na palavra. O que Deus pensa em relação a perdoar? Está na palavra. O que Deus pensa em relação ao papel marital, ou seja, o papel conjugal dentro do casamento? Está na palavra. Então, tudo isso vai revelando o caráter de Deus. O que ele pensa sobre casamento, sobre amizade, sobre negócio, sobre política, sobre governo, sobre justiça. Está tudo aqui. Está tudo aqui, o caráter de Deus exposto a nós. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E aí, irmãos? Aquele negócio, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Filosoficamente é tão bonitinho, isso é coisa de Rousseau. É coisa de Rousseau também, na filosofia, né? Que diz assim, olha, qual é a consequência? Agora vamos entrar para o aspecto político-filosófico. E como o evangelho é contra isso? Político-filosoficamente falando, tem um camarada chamado Rousseau, francês, que ele foi quem lançou os primeiros estamentos sobre essa doutrina, né? Olha, o homem nasce bom, é a teoria do bom selvagem, né? O homem nasce bom, a sociedade corrompe ele. Qual é o desdobramento disso para nós hoje? Ah, tadinho daquele menor infrator. Ele é um produto da sociedade. Tadinho. Eu não estou dizendo, irmãos, que fatores não possam influenciar ou não na lapidação do caráter de alguém. Mas, em última instância, você é responsável pelos seus atos. Essa é a questão. O Evangelho fala isso. Quando ele fala assim, eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. Ele está dizendo assim, a minha tendência, o meu querer é para a carne. É querer pecar. Minha carne quer isto. Eu tenho essa tendência. Então, tudo aquilo que eu faço de ruim, em última instância, mas eu era pobre, eu era negro, pobre, morava na favela, não tive oportunidade. Eu conheço negros pobres que moravam na favela e nem por isso viraram ladrões. Qual é a diferença desse que virou ladrão e assim, ou de uma mulher pobre que se prostituiu para ganhar dinheiro e a que não se prostituiu, e as duas moram no mesmo bairro, eram vizinhas de barraco. Pô, se ela é produto da sociedade, por que uma foi para um caminho e a outra não foi? Tudo é questão de entendimento de qual é a sua responsabilidade na vida que você mesmo constrói. E o entendimento é que, se você for na tua força, na força do teu braço, a responsabilidade é advento da tua natureza carnal. Porque a gente precisa de Deus. Irmãos, aqui nesta mesa, há uma série de potenciais Adolf Hitlers. Se puder botar isso no plural, Adolf Hitlers. Por quê? Ele foi horrível, ele matou, ele fez aquilo e tal. Maníaco do parque, né? Não, aquele cara não, Marcola. Né? Pega aí nomes, referência de ruindade.
sem Deus, irmão, sem a graça de Deus, você tem potencial para fazer isto e muito mais de ruim. O que segura o nosso caráter? O que faz com que vocês que são casados sejam tentados por uma outra pessoa do sexo oposto ao teu e você se sente atraído? Porque eu tenho que falar isso porque tem a Fabiana sentada ali. Então eu não posso dar um exemplo só de homem, né? Você que tem um cônjuge e você se atrai pelo sexo oposto. O que faz você não querer satisfazer esse desejo da tua carne? É um senso de moralidade cujo fiel da balança é Deus. Que te constrange e você pensa assim, ele morreu por mim. Ele morreu por mim para me dar uma esperança de vida e de vida eterna ao seu lado. Como eu posso jogar isso na lama? Pisar no sangue de Cristo? Tem uma passagem na Bíblia que fala pisar no sangue de Cristo. Está lá em Hebreus. Como é que eu vou pisar no sangue de Cristo? Por conta de um prazer passageiro, efêmero, de uma vida que é um vapor. E por isso que nós somos constrangidos pelo amor dele, pela grandeza do amor dele. Nossa, fechou. Sim. E aí, verso... Sei que sou pecador, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E aí, o que Deus quer de você? Deus quer de você sinceridade, entrega, renúncia de verdade. Deus não quer você falando, oh Deus, né? Muda até a voz, né? Pô, olha aí, Marcelo. Oh, glórias a Deus. Aí muda até a entonação. Oh Senhor soberano, tu és grande. E o coração destruído. Você não tem coragem nem de elevar os olhos ao Senhor. E carrega uma culpa, um jugo nas suas costas. Deus não quer isso não, irmãos. Deus quer que você faça igual a Davi. Senhor, errei. Senhor, sou um merda. Mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é misericordioso. E o Senhor vai pegar esse pedaço de merda aqui e vai formar uma nova criatura. Ou você acha que você está ali, oh Senhor, mudando a entonação de voz, falando diferente, e Deus não está vendo teu coração, irmãos? Então você está orando para quem? Para que outros ouçam a sua belíssima oração? Mas a oração verdadeira com Deus, que você está clamando no teu coração por socorro, por ajuda, por misericórdia. Os outros não estão ouvindo, só Deus está ouvindo, irmãos. Essa é a questão. Purifica-me com esopo e ficarei puro, porque o esopo era usado na cerimônia de purificação do tabernáculo, né? Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele está falando assim, Deus, eu pequei, e isso está me consumindo. Por quem aqui ficou triste, ou muito assim, cabisbaixo, quase que depressivo quando pecou, porque achou que Deus não te amava? Eu já perguntei isso antes, mas vou perguntar de novo. Ficou triste. Que ficou assim, caramba, eu acho que eu não sou crente, né? Cara, eu acho que eu não amo a Deus. Começou a se questionar a salvação, relacionamento com Deus. Aí você é tomado do quê? De uma tristeza, por causa da tua natureza pecaminosa. Aí Davi está falando assim, eu estou assim. Deus, meus ossos, quando ele fala assim, meus ossos estão esmigalhados. Sabe? É quase que o que você sente de tristeza é quase como se fosse físico. Pô, eu já senti isso. Você sente o corpo doído. Parece que você está doente, sabe? Eu não sei se vocês já sentiram isso, não. Eu já senti isso. Caramba, parece que eu estou mal. Porque aquilo que está aqui e que está aqui somatizou e foi parar no teu corpo. Extrapolou no teu corpo. E Davi triste, ele está falando, Deus, restaura. Deus é a tua fonte de alegria, irmãos. Essa mensagem, guardem isso. Deus é a fonte da tua alegria. Por que isso é importante? Porque se você sustenta a tua alegria em uma fonte que não seja Deus, tudo que não é Deus é mutável, é perene, se desgasta e se esvai. Porque o único eterno é o eterno, Deus.
Então, se a sua fonte de alegria é a tua profissão, aí você perde o emprego. E aí? Se a sua fonte de alegria é a tua saúde, aí você fica doente. Se a fonte de alegria é a tua esposa, e aí dá a louca nela e ela, vou sair de casa. Se a fonte de alegria é um parente, aí o parente morre. Se a fonte de alegria é dinheiro, aí você fale. Você está entendendo? Por isso que Paulo, na Epístola da Alegria, quem que pregou Filipenses aqui outro dia? Acho que foi. Então. E falaram, nas duas vezes, os dois falaram com propriedade. A Epístola de Filipenses, se eu pudesse traduzir ela, Epístola de Filipenses, entre parênteses, a Epístola da Alegria. Como é possível um homem encarcerado ter uma chibatada, que apanha, que foi apedrejado e deixado como morto? Como é possível esse homem falar, alegrai-vos? Mais uma vez eu digo, alegrai-vos, porque a alegria dele estava em Deus. E aqui Davi, ele começa a ficar com medo, porque ele fala assim, a minha alegria em Deus está se esvaindo por causa do meu pecado. Ele fala, Deus, restaura isso. Esconde o meu rosto dos meus pecados, esconde o meu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele fala, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele fala assim, Deus, eu preciso ser renovado. Aquele coração duro, de pedra, aquele que olhou, que cobiçou a mulher do outro, que assediou moralmente, que quis encobrir um pecado, que assassinou. Esse coração duro precisa ser renovado. O teu espírito, Senhor Deus, precisa ser renovado dentro de mim. Aí ele fala, ó, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria, mais uma vez, da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E aqui, escândalo para os monergistas, né? Mas é o que está escrito aqui. Paulo, ele fala sobre isso lá em Tessalonicenses, na primeira Tessalonicenses. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Qual é o medo de Davi aqui? Caramba, os meus atos estarem empurrando Deus para longe de mim. Ele fala, ó, não me tire da tua presença, Deus. Ou não retire de mim o teu Espírito, porque ele é a única razão para eu fazer alguma coisa boa na vida. O Senhor é a minha única fonte de alegria. Tudo é efêmero. E olha, quem está falando isso aqui? É um cara que pecou? É um cara que pecou, errou, fez coisas horríveis. Mas era um cara que estava no topo da cadeia hierárquica da nação dele, era o rei. Tinha mulheres, tinha dinheiro, tinha conforto, tinha homens ao seu comando, ele tinha tudo que humanamente a gente poderia querer. Mas ele estava preocupado em falar assim, pô, Deus, não tira a única coisa que importa, que é o teu Espírito Santo. A gente pode corroborar para ir extinguindo o Espírito Santo na nossa vida? Pode, irmão, senão Paulo não falava isso. Ah, mas você pode fazer um malabarismo exegético se você quiser. Mas Paulo fala, não extinguais o Espírito Santo. Então, para ele falar, não faça isso, então é porque dá para fazer isso, irmãos. Dá para fazer isso, dá para você ir juntando pedra sobre pedra da tua obra carnal, Gálatas 3, né? E diminuindo, imagina que o fruto do Espírito que Paulo fala no mesmo Gálatas, né? É como se fosse uma árvore e que você está construindo uma obra de carnal em volta dela, tijolinho por tijolinho, até ao ponto que não pega mais sol ali e aquela árvore morre. Vocês estão entendendo? Obra das tuas mãos. Tua obra carnal. Então, verso 13. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Aí ele fala assim, depois que eu entendi quem eu sou, entendi quem eu sou, reconheço os meus pecados, peço que o Senhor restaure meu coração, restaure esta alegria, restaure o meu relacionamento com o Espírito Santo. Depois que o Senhor faz tudo isso, eu vou transbordar. Então, ele não fala... Isso aqui é interessante, irmão, salientar, né?
não é pela força de Davi. Ele não coloca isso primeiro. Deus, eu vou falar do Senhor, aí depois o Senhor me restaura. Não. Primeiro o Senhor me restaura. Primeiro eu reconheço quem o Senhor é. Primeiro eu reconheço o meu pecado. Isso aqui restaura a alegria em mim. E aí, se eu tenho isso, irmãos, não tem como eu ficar quieto. Uma das marcas, já falei isso algumas vezes aqui, repito, uma das marcas de que você é salvo é porque você fala de Deus. Você testemunha de Deus. Você não consegue ficar parado. Pô, vamos lá. Para não dizer que eu estou mentindo, né? Depois do culto no sábado, a gente se reuniu para ter um momento de confraternização ali, né? Para cear em Cristo. Do momento que a gente sentou na mesa até o momento que a gente voltou para os carros, mais ou menos 1h30, qual foi o papo na mesa? Cristo. Mudou em algum momento para outra coisa? Por que não mudou para outra coisa? Porque foi Cristo. O papo, 1h30 de papo, não tinha roteiro, não foi roteirizado. A gente sentou ali, vamos conversar. Aí começamos a falar de quê? De Cristo. Por quê? Porque a gente estava cheio de Cristo. Pô, caramba, vou perder tempo falando de futebol, por exemplo. Vou perder tempo falando da última série que eu vi na televisão. Caramba, Cristo, cara. Vocês estão entendendo? Você se incomoda, né, quando você está num ambiente onde você acredita que as pessoas deveriam estar falando de Cristo e você não consegue, por algum motivo, conversar com aquelas pessoas. Você, pelo menos em mim, gera um incômodo. Né? Quando estou no meio de cristãos e em nenhum momento Cristo surge como alguma coisa, sei lá, isso me incomoda. 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Aqui ele continua falando, olha, ele não fala que para Deus ele vai ir das consequências do pecado dele, mas da culpa. Ou seja, me perdoe, porque a consequência, irmão, vai ficar. Outro dia eu falei para alguém, acho que foi para o Marcelo, né? Sabe aqueles caras, ex-traficante, ex-matador, tal, que fala que se converteu? Cara, se esse cara realmente se converteu, qual é a primeira atitude dele? Se entregar. Fala assim, chegar bater na delegacia, olha, eu matei 3 pessoas. Ué, ele não se converteu? Sofre dano, exatamente isso. Se ele se converteu, né, ele vai, por amor àquelas pessoas que ele defraudou com o crime dele, ele vai querer o quê? Justiça, porque o pai, a mãe, o filho daquela pessoa que ele matou, está esperando o quê? Justiça. Como é que ele vai testemunhar? Não, Deus me salvou. Né? Mas aí aquela pessoa que está olhando assim, fala, pô, salvou, mas ele matou meu pai. Eu não tenho como provar, mas ele matou, eu sei que ele matou, e ele não se entrega. É porque realmente o Espírito Santo não gerou nada nele. Aí ele fala aqui, né? Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. E aí, pessoal, a obra da religião, a obra das suas mãos, religiosa, não vale nada para Deus. Ah, mas eu vou na igreja 7 dias por semana. Né? Na igreja não, eu vou no templo 7 dias por semana, né? Eu leio a Bíblia 24 horas por dia. Caramba, por que você faz essas coisas? Já falei aqui, o evangelho é intencional, você vai medir a intenção pelo fruto. Mas você não consegue, somente pelo fruto, dizer a intenção. Porque o cara pode estar lendo a Bíblia, indo na igreja, mas com uma motivação errada. Motivação religiosa, para ser visto pelos homens, por exemplo. Porque assim eram os fariseus. O fazer correto é consequência do crer, do intencionar corretamente. E aí, terminando, né? Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E aqui eu encerro da mesma maneira que eu encerrei no estudo lá em casa ontem, né? Pô, mas ele falou 3 versículos antes, né? Você não se agrada do sacrifício. E aqui no final ele falou o quê? Então te agradarás do sacrifício. Caraca, esse cara estava com problema mental. Davi era bipolar. Uma hora ele falou, não, ele está falando o seguinte, depois que você construiu um relacionamento com Deus, depois que você reconheceu quem Deus é, quem você é, depois que você se derramou diante dele, depois que você entregou o teu coração a ele, que ele renovou a tua alegria, que ele renovou o Espírito Santo em você, aí eu tenho certeza que as obras das suas mãos serão aquele fruto
que comprova as intenções do seu coração. Você vai fazer as coisas alinhado com Deus. E não simplesmente as fará para dizer, olha quanto eu sou santo, quanto eu sou religioso, olha como eu sou bom, né? Não. Aí realmente as obras das suas mãos serão obras construídas segundo aquela direção que você recebeu de Deus. E aí elas vão prosperar por quê? Porque elas são para o quê? Para a glória dele, não para a sua. São para cumprir a vontade de quem? Dele e não a sua. Ficou claro, irmãos? Amém. Vamos lá? Finalizar?